Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, criador desse canal. O tratamento térmico é a tecnologia mais empregada no processamento de alimentos. Entretanto, dependendo da intensidade dos parâmetros aplicados e também das características da matéria-prima, o tratamento térmico pode deflagrar alguns danos colaterais à qualidade sensorial, nutricional e funcional do alimento. Para contornar esses efeitos adversos que podem eventualmente surgir decorrentes do tratamento térmico, a ciência vem, nas últimas décadas, investigando métodos não térmicos de processamento de alimentos. Dentre eles, os campos magnéticos figuram como uma alternativa bastante promissora, visando a estabilização dos alimentos. Nesse vídeo, eu tenho a grande satisfação de receber o meu colega, professor Hernani Costa, do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, no campus de Pirassununga. O doutor Hernani é físico com expertise em instrumentação eletrônica e vem já há alguns anos pesquisando a aplicação de campos magnéticos na conservação de alimentos. Hernani, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar desse canal. Renovo a minha manifestação, é uma grande satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Petros, pelo convite. Dizer que é uma honra participar do teu canal e também aproveito esse momento para dar os parabéns, né, pela iniciativa que muito nos orgulha. Ter um canal como este para divulgar a ciência, principalmente sobre o aspecto dos alimentos, é de extrema importância e eu diria que é um papel fundamental de nós, membros da comunidade científica, ter esse tipo de iniciativa para informar a sociedade que nos mantém, né, que nos mantém vivo, sobre o que fazemos dentro da universidade, e o seu canal faz isso muito bem e extrapola, né, porque faz isso num nível, né, que tanto o especialista quanto o leigo pode acompanhar tranquilo as coisas e as informações que você tem colocado no seu canal. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite e parabéns pela sua iniciativa. Bom, você poderia nos explicar, primeiramente, o que é um campo magnético? Bom, Petros, o campo magnético, né, ele faz parte do fenômeno que nós conhecemos como fenômeno eletromagnético. O fenômeno eletromagnético, né, que é composto, né, pelo campo elétrico e pelo campo magnético, né, esses dois são quase que indistinguíveis sob alguns aspectos, e é o que nos cerca, né? Eu costumo dizer para meus alunos, né, que se você tirar o fenômeno eletromagnético dos laboratórios, a pesquisa para, né? Toda vez que você liga um equipamento, ele ali está presente. Até a química emerge de fenômenos eletromagnéticos, né? Porque a química, que é uma ciência muito complexa e que vai dar base para a ciência de alimentos, para a engenharia de alimentos também, não é? Emerge de propriedades eletromagnéticas, principalmente propriedades elétricas, né, dos átomos, né? Quando você mexe nos orbitais moleculares, quando você mexe nas propriedades eletrônicas dos átomos, você consegue combiná-los, e isso se dá muito mediado pelo fenômeno eletromagnético. Então,
o fenômeno eletromagnético ele é tão importante que é impossível você assistir ao teu canal, tanto gravar o canal quanto ver o canal, né? Tanto no mundo digital como no mundo analógico, né? Se não existisse esse fenômeno. Por exemplo, nossos olhos são movidos pelo fenômeno eletromagnético, porque a luz é um fenômeno eletromagnético, né? A luz é uma onda eletromagnética. Então, o campo magnético, que a gente chama de campo, eu costumo dizer, né, que na física a gente chama de campo tudo aquilo que a gente não sabe muito bem o que é, que a gente tem algum modelo muito bem, mas, né, é o campo, né, assim como tem um campo magnético, ele, como eu disse, sendo parte do fenômeno eletromagnético, né, ele tem a ver com como uma partícula carregada sofre uma força ou muda o seu movimento quando perto de alguns materiais, ou, né, também podemos pensar no campo quando um fenômeno que exerce força sobre uma carga, quando um elétron passa, por exemplo, por um condutor resistivo. Né? Então, quer dizer, se uma carga está em movimento, ela gera um campo magnético que vai agir, que vai exercer força numa partícula carregada numa distância desse condutor. É engraçado, porque se a gente falar que o campo magnético surge também de movimentos de carga, então, se a carga está em movimento, ela não vê campo magnético, né? Porque o campo magnético também é relativista. Então, para a carga não tem campo magnético, mas para alguém parado, quando a carga passa, tem. Então, para você ter ideia, como o fenômeno ele é complexo, né? E interessante. Então, o campo magnético é isso, né? É uma componente importante do fenômeno eletromagnético que está presente em tudo, né, que permeia, né, o universo em que nós habitamos. De uma forma bem rápida, né? Foi muito didático. Eu gostaria que você nos contasse como surgiu, como a sua atenção foi despertada para a aplicação desse conceito na tecnologia de alimentos. Bom, Petrus, primeiro que é um caminho árduo, né? Porque eu costumo dizer, né, que quando você trabalha com a instrumentação, você tem que primeiro construir equipamento, fazer ele funcionar, calibrar, e depois você estudar o fenômeno, né? Eu fiz o meu mestrado em biofísica, e lá eu usava, então, espectroscopia de fluorescência e ressonância magnética para analisar. Então, eu preparava as amostras, não que isso seja menos importante, mas eu preparava as amostras, tinha uma sequência de protocolos, que entre essa sequência de protocolos envolvia apertar uma sequência de botões, claro, eu tinha que entender o fenômeno, e saiu o resultado, então eu perdia muito mais tempo analisando o resultado, que é extremamente importante, do que montando o equipamento para obter o resultado, né? Quando se trata de campos magnéticos em alimentos e com a instrumentação eletrônica, é um pouco mais árduo, né? Então você tem que primeiro construir o equipamento, que não existe nenhum equipamento para tratamento de alimentos com campo magnético. Você tem que aferir esse equipamento, criar a instrumentação eletrônica para monitorá-lo e depois aplicar no alimento e aí fazer as análises. Então percebe, né, que por isso que eu escolhi, porque eu gosto de desafios, e é um desafio muito grande. Claro que isso impacta na sua publicação, demora mais tempo para você publicar, não é? Se você tem os alunos, você tem que ter um aluno para construir o equipamento, um aluno para calibrar o equipamento, um aluno para aplicar ele no alimento, entendeu? Tudo isso comporta, né, uma nuvem de pesquisadores e de pessoas que me chamou muita atenção, que não tinha muita coisa sendo feita nessa área, e muito porque é uma área complicada para ter resultados rápidos, né? Então, isso me despertou muita atenção, por ser uma área extremamente desafiadora. Agora, quando se trata de alimentos, né, eu tinha que inovar num departamento de ciências básicas que leciona para engenharia de alimentos. Você tem que inovar, você não pode fazer mais do mesmo, né? Então, qual seria a minha contribuição como físico? Eu comecei a perceber que muitos dos tratamentos, né, e muito do alimento, né, principalmente se refere à sua reologia, carecia, né, de entender alguns fenômenos que na física, por exemplo, já eram muito bem compreendidos, por exemplo, como o campo magnético interage com cristais, com materiais semicondutores, mas com o alimento não tinha
né? E aí eu vislumbrei que, a partir do momento que entender como o campo magnético interage com o alimento, né, que em última análise é um material biológico, eu poderia, numa segunda etapa, ver como isso pode ser aplicado sobre o aspecto tecnológico. Então, nós começamos, né, a criar os equipamentos, né, que nós chamamos, estamos pedindo patente agora, né, que é o magnetofreezer. Então, lá atrás, nós começamos com um ensaio empírico, né? Começamos a ver o efeito do campo magnético empiricamente, né? Vendo, olha, vamos aplicar e ver o que acontece. Porque carecia também, né, o Petros, de uma nuvem de pesquisadores em minha volta para também trabalhar com a questão teórica, com a questão matemática, para propor modelos de interação. Mas mesmo esses resultados empíricos, junto com os bioquímicos, nós conseguimos mostrar, por exemplo, né, que o campo magnético, não em intensidade, olha que importante, mas em frequência, aumentou o shelf life, né, da carne. Nós publicamos isso, né, já tem uns 5 ou 6 anos, né, junto lá do grupo, né, da professora Marisa e com o grupo do professor de processamento de carne também, que, se eu não me engano, era na época o professor aposentado agora, que eu esqueci, Zanetti. Então, mas nós conseguimos mostrar, e isso abriu a porta, isso me chamou a atenção. Falei, bom, empiricamente, né, tem resultados. Agora nós precisamos entender como isso se dá. E para entender como isso se dá, precisamos investir mais em equipamentos, em instrumentação, porque a gente precisa medir muitas coisas. E aí, depois de tomar muitos nãos na FAPESP, né, que é normal, porque é para isso que serve a ciência. A ciência, eu sempre falo, não é feita por crença, a ciência é feita por descrença, né? As pessoas não podem acreditar. Mas também me atrapalhou, porque a fé nos modelos mais tradicionais da engenharia de alimentos também levou muitos a rejeitarem meus trabalhos, né? Porque você tem que desacreditar um pouco naquilo que ainda não está essencialmente provado, que só tem poucas evidências, mas culminou, então, de eu aprovar um projeto mais recente que não visava só no estudo do campo magnético de alimentos, mas na construção do equipamento. Não é muito difícil se aprovar na FAPESP, eu até não sei porquê, projetos de instrumentação. Eu tenho até uma crítica, né? Porque se você for olhar, a FAPESP gasta muito comprando, importando equipamentos importados, né? E acaba que quando você olha quantos equipamentos foram criados, de fato, com verba da FAPESP, são muito poucos. Mas, enfim, a FAPESP viu isso e foi importante, Petros, porque na introdução, e eu fiz até um vídeo para mandar para a FAPESP, porque nós começamos a ver coisa muito interessante, por exemplo, a forma como a água estava congelando nos alimentos era diferente, então nós botamos uma câmera dentro do nosso magnetofreezer, filmamos e mandei para o referi, né? Fiz uma transcrição do vídeo, mandei para a FAPESP, falei, cara, olha isso daí. Aí aprovaram. E, além disso, a introdução do trabalho, que eu tive que justificar, né? E tá certo, a ciência tem que ser feita assim mesmo, né? Você não pode acreditar. Virou um artigo de revisão, né? Que é esse que eu comentei com você, que ficamos muito felizes, porque a revista, ao aceitar o artigo de revisão, ela também, olha que interessante, falou, olha, nós vamos publicar Open Access, você aceita? Eu falei, não, porque, poxa, $7 mil, né? 7 mil reais, na verdade, é 1.800 libras, a gente não tem, então não vamos publicar Open Access. Ela falou, não se preocupem, né? O editor bancou a publicação do artigo, olha que legal. Parabéns. Né? Então, quer dizer, tá Open Access, e ali, e o que nós fizemos? Porque no trabalho do aluno, nosso aluno de pós-graduação da nossa faculdade, Hubert, né, que tem muito dele nesse trabalho, pelas horas dedicadas, na revisão disso, né, nós conseguimos, buscando na literatura, ver que, olha, desde a primeira aplicação do campo biológico, né, do campo magnético em sistemas biológicos, desde esse primeiro instante, né, começou a ter, como, digamos, efeito colateral em alimentos. E aí a gente começou a ver que, olha, tem ação em enzimas, em microbiologia, em micro-organismos, ou seja, então você pode aplicar tanto na microbiologia, na questão enzimática, questões químicas, questões físico-químicas.
E nós conseguimos mostrar que, na verdade, né, existe uma linha de pesquisa que ainda não está muito explorada, mas que o campo magnético, ele está, por ser um fenômeno eletromagnético, ele está presente nessas áreas da engenharia de alimentos. Então, por exemplo, recentemente, nos Estados Unidos, eu tive agora num laboratório, nós, por exemplo, vimos que conseguimos aumentar, por exemplo, né, alguns efeitos importantes em microencapsulação com campo magnético. Também testamos, né, por exemplo, o efeito em bioreatores, né, aí já para tratamento de resíduos. Foi publicado também esse ano um trabalho, junto com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, o grupo da professora Rezende, que talvez fica a dica para você convidar, tem um trabalho muito legal, né, a professora Miriam, a professora Vicelma, em que o campo magnético agindo em micro-organismos. Então, tudo isso culminou, né, nesse artigo de revisão, que eu diria que é um marco para fortalecer a linha de pesquisa no departamento e na nossa faculdade. Você sabe que nós temos um desafio juntos, né, com a conservação e o tratamento do caldo de cana, né? Nós temos, inclusive, tem alguns resultados que a gente precisa discutir para publicá-los, né, Petros? Isso está consolidando, né, a ação do fenômeno eletromagnético nas propriedades dos alimentos. Agora, onde isso vai impactar? Onde isso irá nos levar? Né? Eu sou entusiasta da tecnologia, né? Quando nós aprimoramos o conhecimento desses fenômenos no alimento, a gente aumenta também o controle sobre o alimento, sobre a sua produção, não é? E cada vez mais, né, o mercado está pedindo que a indústria 4.0 modifique a forma de nós produzirmos alimento. A gente quer personalizar o alimento. Então, o fenômeno eletromagnético, ele pode auxiliar muito nessa personalização do alimento. O que eu digo de personalizar o alimento? É produzir um alimento, por exemplo, para um cara como eu, né, que quero ter uma vida um pouco mais saudável, ingerir um alimento processado, porque eu não tenho tempo de cozinhar, mas saber que aquele alimento processado, né, ele foi feito sob medida, né? Percebe? Esse é o futuro, né? O futuro. Como eu vou extrapolar um pouco, viu, Petros? É como a máquina lá, o sintetizador de alimento da Star Trek, não é? Sim. Né? Eu acho aquilo fantástico. Então, quem acha que engenharia de alimentos não é algo tão tecnológico, assista Star Trek e veja a complexidade do alimento, né, da engenharia de alimentos, na nave estelar. Né? A nave estelar, os caras se preocuparam em ter uma engenharia de alimentos ali para processar o alimento. Muito, muito, eu acho fantástico isso. Então, eu quero que depois desse vídeo aqui, que eu estou fazendo contigo, as pessoas começam a ver que engenharia de alimentos é tão tecnológica quanto engenharia aeronáutica e engenharia mecatrônica, que é um desafio. Né? Poxa, campo eletromagnético, né? Magnetismo no alimento, como é isso? Nossa, indústria 4.0 e os alimentos processados. Sim, esse é o futuro. Então, resumindo, o uso do campo magnético, tanto para estudar o efeito que ele causa nos alimentos, seja para conservá-lo, para diminuir ou aumentar a atividade enzimática e aumentar algumas outras propriedades, como a gente está publicando agora, propriedades antioxidantes podem ser aumentadas com algumas frequências de campo magnético, tudo isso, no fundo, faz parte do que o futuro espera da engenharia de alimentos. A indústria 4.0 em alimentos vai ter também outros fenômenos que não térmicos agindo no alimento ou ajudando a moldar, a construir, a melhorar o alimento. Por isso, Petra, agora respondendo a sua pergunta, que eu me entusiasmei com o campo magnético. A história surgiu daí. Né? Elevar a engenharia de alimentos para o patamar que ela realmente merece, ultra, super tecnológica. Parar de pensar que engenharia de alimentos é apenas, né, uma grande fábrica produtora de alimentos fazendo um alimento igual todo dia para todo mundo comer igual. Não, engenharia de alimentos é muito mais que isso. É o que acontece. Né? Eu gostaria de pedir licença para poder mostrar o seu artigo. Claro. Recentemente publicado na revista Processes, em 2020, e lendo o artigo, eu vi que os campos magnéticos, eles podem ser estáticos, eles podem ser oscilantes ou podem ser pulsados. Nessa primeira leitura, pretendo ler outras vezes, né? Mas nessa primeira leitura, eu tive a impressão, tive a percepção que
dentre esses tipos de campos, o campo de alta densidade com superior a 5 Tesla, campos de alta densidade pulsantes, eles são mais efetivos na inativação de enzimas e micro-organismos. Eu não sei se... queria que você dissesse se essa percepção está correta e se realmente a gente pode apostar nesses campos magnéticos pulsantes de alta densidade, especificamente para inativar enzimas, destruir micro-organismos deteriorantes e até micro-organismos potencialmente patogênicos, porque frequentemente enzimas e micro-organismos são alvos do processamento de alimentos. Sim. Ô, Petros, se você olhar com calma também, você vai ver que isso como é um foco que a gente traz, né? Tem resultados que mostram que depende da intensidade, mas tem muita coisa que mostra que depende da frequência. Então, só para a gente falar, quando fala pulsado, oscilante, estático, tem a ver com a forma como o campo gerado está agindo no alimento. Então, por exemplo, com alta intensidade, o que demanda uma grande quantidade de energia, e às vezes isso pode até inviabilizar o custo do processo, já tem efeitos, tem muitos artigos mostrando efeitos comprovados. Agora, a grande novidade é que também tem muitos artigos, né, a gente chama atenção, que olha para a frequência. Tá? Então, na verdade, não é só a intensidade do campo, mas a frequência também flui. Então, por exemplo, tem artigos que mostram que baixa intensidade, com certas frequências, podem agir nas enzimas. E o tempo de exposição, e o tempo de exposição também, né, Hernani? Tempo de exposição também. E olha que engraçado, é por isso que nós estamos preocupados, não sei, aí no artigo a gente fala da importância de propor modelos, porque parece que dependendo do que você está olhando no alimento, parece que, entre aspas, né, existem algumas regiões de ressonâncias com a frequência, com o tempo de exposição. Então, por exemplo, na carne, por exemplo, baixas frequências por 2 horas é muito mais efetivo do que alta frequência com alta intensidade por 24 horas. Percebe? Então, é muito curioso. Isso demonstra, né, que é um fenômeno, claro, que é regido tanto pela física clássica, né, com modelos clássicos, mas também tem muitos fenômenos quânticos acontecendo, né? A gente sabe que a frequência é muito mais importante, né, na interação com a matéria do que necessariamente a intensidade, né? Por exemplo, o efeito fotoelétrico, né? Não adianta você botar uma luz amarela de intensidade muito grande, que a quantidade, que o efeito, né, vai ser o mesmo se você colocar uma intensidade muito pequena. Agora, se você muda a frequência, ou seja, você parte do amarelo e vai para o verde, aí você começa já a aumentar a quantidade de elétrons que você retira, ou seja, você consegue aumentar a interação. Então, o que nós estamos vendo no laboratório é que não é só intensidade, frequência e tempo também. Então, por exemplo, no trabalho do Hubert, né, campos magnéticos da ordem de Gauss já tem efeito observável. Dependendo do quê? Da forma, né, e da frequência. Então, são muitas variáveis, né? Sob o ponto de vista de engenharia, por exemplo, nós vamos ter que separar muito bem a forma de ação do campo magnético, com o que nós queremos ver o efeito dele no alimento, para saber, primeiro, o custo disso, né? Porque, por exemplo, óbvio, se eu botar um campo magnético muito grande, esses usados, por exemplo, em equipamento de ressonância magnética muito grande, é claro que vai dar um efeito, mas o custo disso é muito caro, né? Certo. Se o campo for muito baixo, em qualquer frequência, não, aí não vou ver o efeito. Então, tem que ter um estudo de engenharia também, né, junto com o alimento, para entender o modelo que o modelo do alimento com o modelo físico que nós vamos interagir para poder ver o efeito da frequência e da intensidade no alimento. Então, você está correto.
Existem muitos artigos que mostram, e isso já está comprovado, que campos magnéticos com alta intensidade pulsados, né, tem efeito em micro-organismos e enzima. Minha crítica a isso é porque isso é muito caro. Isso vai ficar muito no laboratório, do ponto de vista, né? Agora, tem muitos outros artigos mostrando também que, olha, não, calma lá, não depende só da intensidade. A frequência é efetiva. E olha só, dependendo da frequência, você pode abaixar muito a intensidade, que você vai ter o mesmo efeito. Aí começa a ter aplicação na engenharia. Percebe? Aí começa a sair do laboratório. Claríssimo. Hernani, olha, acho que o assunto é tão interessante, tão fascinante, né? Que acho que a gente poderia estender essa conversa por muitas horas, mas eu não quero abusar muito. Eu agradeço imensamente a sua disposição em conversar conosco. Gostaria de parabenizar não apenas a você, mas também a todo o seu grupo, né? A todo o seu grupo, todo o time aí que tem se dedicado, né, a esse trabalho corajoso, estudar e realmente, pela sua explanação, as possibilidades aí da aplicação do campo magnético na indústria de alimentos são bastante promissoras. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência no canal e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.